questão importante na interpretação de texto é a ambiguidade, que é a possibilidade de mais de um sentido em alguma frase, em alguma expressão. A ambiguidade que pode aparecer numa frase, ela vai contaminar o texto todo. Um texto ambíguo é um texto difícil de entender, ou ele é ambíguo de propósito, porque o autor quer que a gente tenha duas ou mais compreensões a aquele respeito, é o caso do texto literário, ou ele é ambíguo por um erro. Não um erro gramatical, vamos dar uma observada no que acontece aqui. Ó. Bom, então aqui, a ambiguidade quando aparece mais de um significado, como eu disse. Agora, olha nessa frase, gramaticalmente ela está perfeita. Pessoas que viajam frequentemente se deparam com problemas nos aeroportos. É uma frase que aparentemente não tem problema, mas ela tem, porque esse advérbio frequentemente, essa palavrinha que está em vermelho aqui, pode se referir ao verbo viajar, mas pode também estar se referindo ao verbo deparar-se. Afinal, viajam frequentemente ou se deparam frequentemente? Né? A qual desses verbos se refere o frequentemente? E não basta aqui se colocarmos vírgulas, né? Porque se eu fosse colocar vírgulas, é possível, mas eu deveria colocar uma antes e outra depois, um entre vírgulas. Não é possível colocar uma só antes ou uma só depois, que daí ficaria claro, né, a que verbo ele iria se referir. Isso não é possível, gramaticalmente fica errado. Então a gente tem que corrigir essa frase de outra maneira. Uma possibilidade é colocar o frequentemente antes do verbo viajar. Então, pessoas que frequentemente viajam deparam-se com problemas nos aeroportos. Então, são pessoas que viajam com frequência e não necessariamente se deparam frequentemente com problemas nos aeroportos. Tá? O frequentemente refere-se ao verbo viajar. Ou jogar esse advérbio lá para trás, como nessa frase. Pessoas que viajam deparam-se frequentemente com problemas nos aeroportos. Agora, a frequência é dos problemas e não das viagens. Tá? Então, parece que essa primeira frase aqui está bem, mas ela traz um problema de ambiguidade, ou seja, possibilidade da gente entender esse frequentemente como com relação ao verbo viajar ou com relação ao verbo deparar-se. Uma questão de interpretação de texto aqui poderia pegar muita gente, porque não tem como dizer que ele se refere a um ou a outro. Só se estiver assim. Aí sim a gente tem que cuidar a posição do advérbio para identificar a que verbo ele se refere. Outra frase seria essa: conheci a pintora do quadro que desapareceu. Eu li de uma forma que quem desapareceu foi o quadro, mas eu poderia dizer assim: conheci a pintora do quadro que desapareceu. E aí eu não sei se quem desapareceu foi a pintora ou foi o quadro. Por quê? Porque este pronome relativo que aqui, ele não está me indicando quem foi que desapareceu. Ele não está me indicando a quem ele se refere, se ele se refere ao quadro ou à pintora. Então, o ideal é trocar o pronome relativo. Por exemplo, conheci a pintora do quadro, a qual desapareceu. Quem é que desapareceu? A pintora. Como é que eu sei? Pela colocação de um pronome relativo feminino. Se refere a ela, a pintora. Ou, conheci a pintora do quadro, o qual desapareceu. Agora, quem é que desapareceu? O quadro. Como é que eu sei? Pelo pronome relativo masculino, que tira a ambiguidade. O policial prendeu o ladrão em sua casa. O que aparece aqui? Uma frase aparentemente boa com relação à gramática. Mas há um problema de ambiguidade bastante grande aqui, que é o uso desse pronome possessivo. O pronome possessivo ele pode se referir a qualquer coisa que aparece antes. O policial prendeu o ladrão em sua casa. A sua de quem? Do policial ou do ladrão? Então, está ambíguo, porque a gente não tem clareza. Então, o que a gente faz? Troca. O policial em sua casa, agora só tem um elemento antes, que é o policial. A casa de quem? Casa do policial. O policial em sua casa prendeu o ladrão. Ou o ladrão em sua casa foi preso pelo policial, agora a casa é do ladrão. Tá? Porque só temos um elemento antes. Aqui não. Aqui antes do pronome possessivo temos dois elementos possíveis, né? Outra, ele encontrou o caderno rasgado. Aqui é bastante sutil a ambiguidade, mas vejam as duas possibilidades. Eu posso ter perdido um caderno rasgado e pedir para as pessoas me ajudarem a encontrar esse caderno rasgado, até que finalmente ele encontrou o quê? O caderno rasgado, que era aquilo que eu estava procurando.
Mas vamos supor, numa outra interpretação, que eu perdi um caderno que estava inteiro, não estava rasgado, ele estava inteirinho, era novinho. E pedi para as pessoas me ajudarem a achar, a procurar. Até que num determinado momento ele encontrou o caderno. Só que quando ele encontrou o caderno estava rasgado. Ele encontrou o caderno rasgado. Na linguagem falada é mais fácil porque a gente faz uma pausa. Se a gente olha para o interlocutor, se ele está com cara de quem não entendeu, a gente repete. Isso não acontece na escrita. Então, cuidado nas questões de interpretação de texto que podem envolver essa ambiguidade. Ele encontrou o caderno rasgado, tem duas possíveis interpretações. O caderno foi encontrado rasgado ou o caderno rasgado foi encontrado. Nessa primeira aqui, é porque o caderno, quando foi perdido, estava inteiro. E ele foi encontrado, só que quando ele foi encontrado, estava rasgado. Agora aqui, o caderno rasgado, que nós estávamos procurando, o caderno rasgado é que foi encontrado. Tá? Então, a voz passiva vai tirar a ambiguidade dessa frase. Sempre eu peço que vocês tenham bastante atenção com relação a essas frases ambíguas, porque gramaticalmente elas estão bem. Então, elas nos passam uma ideia de frase correta, quando no fundo tem um problema bastante grave que vai acarretar, vai respingar lá nas questões de interpretação. O paralelismo é outra questão muito importante na interpretação de textos, porque a gente não se dá conta, muitas vezes, que as estruturas devem estar paralelas. São questões que envolvem gramática também, né? Mas estão lá misturadas às questões de interpretação de texto. Então, ele é uma convenção, é usado na linguagem escrita para apresentar sempre de forma semelhante as ideias e a forma gramatical. O texto ele deve trazer pedaços semelhantes. Vamos supor que eu tenha um texto com vários sujeitos. João, Maria, Felipe, Luiz, Luísa, sei lá. Né? Então, são vários sujeitos. O que eu vou fazer? Ou eu coloco todos esses sujeitos sem artigo, João, Luiz, Maria, Felipe, ou eu coloco todos eles com artigo. O João, a Maria, o Luiz e o Felipe foram passear na floresta. Então, essa é uma questão de paralelismo, a colocação de artigo em todos os itens ou a não colocação desses artigos. A gente escolhe, não vou colocar artigo num e no outro eu não vou colocar, porque esse eu achei mais bonito, esse outro eu não vou colocar. Né? Então, não é assim. Ou a gente coloca em todos ou em nenhum. Isso se chama paralelismo. Mas não é só de artigo que vive o paralelismo, como a gente vai ver. Observe essa frase aqui, é uma frase errada do ponto de vista do paralelismo, né? O pai solicitou ao filho fechar as portas e que apagasse as luzes. O que a gente tem de errado? É que o pai solicitou duas coisas ao filho. Primeira coisa, fechar as portas. E esta ação de fechar as portas, ela está aqui numa oração reduzida de infinitivo. Vejam o verbo fechar no seu infinitivo. Segunda coisa que o pai solicitou ao filho, que apagasse as luzes. Observe que nessa oração, que apagasse as luzes, nós temos uma oração desenvolvida, trazida, que é introduzida por uma conjunção. Então, não dá para ele solicitar duas coisas assim de formas diferentes, porque não fica paralelo. Ou ele solicitou ao filho, o pai solicitou ao filho, fechar as portas e apagar as luzes, então verbo no infinitivo, ou posso construir esta mesma frase dessa forma aqui, ó. O pai solicitou ao filho que fechasse as portas e apagasse as luzes. Agora, as duas solicitações estão de forma desenvolvida com verbos no subjuntivo. Então, as duas formas devem estar paralelas, de forma semelhante. Ideias e expressões gramaticais paralelas, assim, expressas de forma semelhante. Outra frase, olha aqui, o garoto demonstrou pouca instrução, ser mal educado e não ter paciência. Gramaticalmente, se eu fosse só analisar item por item, o garoto demonstrou objeto direto, pouca instrução, tudo bem.
demonstrou ser mal educado. Aqui nós temos uma oração objetiva direta, está reduzida também de infinitivo, observa o verbo ser aqui no seu infinitivo. E não ter paciência, outra oração também, aparentemente está bem, gramaticalmente falando. Mas existe um problema maior, e por isso eu estou frisando aqui essa questão do paralelismo, que é não se dizer essas três coisas que o garoto demonstrou da mesma maneira. O ideal é que fiquem todas paralelas. Por exemplo, o garoto demonstrou, né? A parte aqui é pacífica. Demonstrou o quê? Pouca instrução. Ok? Usei o substantivo aqui. Vamos usar substantivo, então, nos demais, né? Demonstrou pouca instrução, má educação e impaciência. Pronto. Eu trouxe 3 substantivos aqui para completar o sentido do verbo demonstrar. Ou poderia também dizer que o garoto demonstrou ser. E agora, 3 adjetivos. Pouco instruído, mal educado e impaciente. Então, ou todos substantivos ou todos adjetivos. Todos eles se referem ao mesmo verbo demonstrar. O paralelismo é isso, trazer elementos não só iguais semanticamente, mas gramaticalmente também deixá-los paralelos. O falso paralelismo vai acontecer em questões semânticas, tá? Então, ocorre nas frases que apresentam paralelismo gramatical e parecem perfeitas. Porém, não é só a estrutura gramatical, as ideias também devem estar paralelas. Então, quando a estrutura gramatical está paralela, mas as ideias não estão, nós chamamos que existe ali um falso paralelismo, porque não está paralelo mesmo, tem que estar tudo paralelo. Por exemplo, ele é lindo, tem cabelos loiros, olhos azuis e muito dinheiro. Aparentemente a frase está ótima. Até porque, para muita gente, ter muito dinheiro também deixa a pessoa mais linda, não é? Então, aparentemente está ótima, mas não está. Porque temos aqui 2 aspectos das características físicas da pessoa. E ter muito dinheiro não tem nada a ver com essas características físicas. Como é que a gente corrige isso aqui? Trazendo um novo verbo. Então, a primeira parte, ele é lindo e tem olhos azuis e cabelos loiros. E depois, mais um verbo. Por exemplo, ele é lindo, tem cabelos loiros e olhos azuis. Ponto. Encerramos essa primeira parte. Além disso, possui muito dinheiro, que é também um atrativo, mas não tem a ver com as características físicas que apareceram anteriormente. Ou ainda, ele é lindo, tem cabelos loiros e olhos azuis. Ponto. E, sobretudo, é rico. Então, eu trouxe agora um outro verbo, o verbo ser, e um adjetivo que indica possuir muito dinheiro. Tem outra maneira, e aqui a gente poderia enumerar várias maneiras de dizer a mesma coisa sem esse erro de falso paralelismo. Uma outra frase também errada é esse aqui, ó. Ele é músico, poeta e alemão. É falso paralelismo porque músico e poeta são as profissões, as coisas que ele faz na vida. Ser alemão é a nacionalidade, não tem a ver com ser músico ou ser poeta. Então, ele é músico e poeta e tem origem alemã. O que eu fiz? Trouxe um novo verbo. Aí sim. Ele é músico e poeta, ok, terminou aqui. E tem origem alemã. Ou ele é músico, poeta e nasceu na Alemanha. Ok, também outra maneira, mas observem sempre que tem um novo verbo para trazer esse terceiro item, porque esse terceiro item não está paralelo a esses 2 primeiros. É isso.